crente aqui que vai levar chibata de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1 até o 3. Você aí não mais aqui da minha brincadeira, sabe que vai pro mal. Jonas capítulo 1, versículo 1 até o 3, que nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Podemos sentar, queridos, em nome de Jesus. Amém. Antes da palavra, aleluia, gostaria que a Aniele não faça mais um minuto. E em seguida nós entramos na palavra. Aniele não faça mais um minuto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não vou preguiça de pregar hoje, não. O Espírito Santo está me direcionando. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Estou sendo mais de ti, Senhor, não
fez, Deus mudou a sorte dele. Aleluia. Talvez você esteja enfrentando um momento de sofrimento, de profunda dor na sua vida. Mas se você orar, Deus vai mudar a sua sorte em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no texto que nós lemos nos diz que o Senhor certa vez disse a Jonas, filho de Amitai, que estava na cidade de Gat-Hefer, na Galileia, que fosse até Nínive. E Gat-Hefer para Jonas era um lugar de conforto, era um lugar onde ele não passava por luta, era um lugar onde ele não experimentava sofrimento. Mas em Nínive talvez ele iria passar por alguma situação desagradável. E eu entendo, baseado nisso, que às vezes Deus vai nos tirar, pastor Silmar, da zona de conforto e vai nos levar para um lugar que nós não queremos ir. Verdade. Deus vai nos tirar de um lugar confortável e vai nos levar às vezes para um lugar desagradável. Mas Ele vai fazer isso por amor a uma alma que necessita de salvação. Glória a Deus. E Aleluia. o Senhor dá ordem a Jonas. Levanta-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque o seu clamor subiu até mim. Meu irmão, quando você receber uma ordem de Deus, obedeça aquilo que Deus te mandou fazer. Aleluia. Não fuja da ordem de Deus. Se Ele te mandou pregar, prega. Se Ele te mandou exortar, exorta. Se Ele te mandou repreender, repreenda. Se Ele te mandou orar, ore. Se Ele te mandou cantar, cante. Se Ele te mandou evangelizar, evangelize. Mas não fuja do chamado de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas Jonas estava ali, ouvindo aquela palavra, mas o coração dele estava maquinando outra coisa. Quantas vezes Deus nos dá uma ordem no nosso coração, a gente maquina outra coisa e fala, vou fazer outra coisa totalmente diferente. E Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, que ficava na Espanha, do outro lado do mundo. E quantas vezes Deus nos manda fazer uma coisa, a gente vai lá e faz outra. É verdade. Deus nos manda ir por um caminho e a gente vai por outro caminho. Deus nos manda tomar uma decisão e a gente vai lá e toma outra decisão. Deus fala A com a gente procura fazer B. E Deus está dizendo nessa noite, faça aquilo que eu te mandei fazer. É Deus. Vá Aleluia. pelo caminho que eu te mandei ir. Tome a decisão que eu mandei você tomar. Faça aquilo que eu mandei você fazer. E eu vou abençoar a obra das tuas mãos. Eu vou converter vidas através da tua vida. Eu vou libertar pessoas através da tua vida. Eu vou curar, eu vou salvar, eu vou batizar com o Espírito Santo. Eu vou fazer maravilhas através de você, como você for obediente. Grande Deus. Mas Aleluia. quando nós desobedecemos a vontade do Senhor, acontece isso aqui que está no verso 4. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. É, Tem Jesus. ventos que vêm na nossa vida por causa da nossa desobediência. Tem Eita. dificuldades que aparecem na nossa vida por causa da nossa desobediência. Deus tem duas vontades: a vontade perfeita e a vontade permissiva. A perfeita não tem nenhum problema nela. Quando você caminha na vontade perfeita, é só vitória, é só bênção, é só alegria. Mas quando você cai na vontade permissiva, Deus permite que você faça a sua vontade, mas ela vem acompanhada de problemas. Foi o que aconteceu com Jonas aqui. Deus permitiu que Jonas fizesse a sua vontade, mas a sua vontade veio acompanhada de problemas. E eu te pergunto, qual das duas vontades você está hoje? É Jesus. Na permissiva ou na perfeita? Se você está na permissiva, Deus está dizendo, ainda dá tempo de voltar para a minha vontade perfeita. Glória a Deus. Aleluia. Ainda dá tempo de alinhar o que está desalinhado. Ainda dá tempo de colocar as coisas nos eixos e voltar tudo a ser como era antes. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Quantas vezes há tempestades à nossa volta e nós estamos dormindo? Nós estamos alheios à situação. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida, à nossa volta, e nós não estamos nem aí com o que
Mas Deus, nessa noite, está dizendo para pessoas aqui: desperta para aquilo que está acontecendo à tua volta. Glória a Deus. Levanta-te e volta a orar. Volta a consagrar. Volta a descer nas madrugadas. Volta a jejuar. Volta a buscar minha face. Saia desse sono espiritual, desse marasmo no qual você está. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E o Senhor vai te iluminar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não fique nesse sono espiritual. Levante-te desse estado. Aí chegou-se aí o mestre do navio e disse: que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que nós não pereçamos. Aqueles homens tinham mais temor de Deus do que Jonas. E às vezes tem mais ímpios lá fora que tem mais temor de Deus do que nós aqui dentro da casa. É verdade. Tem ímpios que buscam mais a Deus do que nós dentro da casa de Deus. Tem ímpios que têm mais fé no Senhor do que muitos que estão na casa de Deus. Você se lembra da história do centurião de Cafarnaum? O centurião de Cafarnaum não era crente. Ele não ia na igreja. Ele não dava o dízimo. Ele não pregava. Ele não cantava. Ele não louvava. Ele não orava. Mas ele construiu a sinagoga para os judeus e depois ele disse para Jesus: mestre, eu não sou digno de que entres debaixo do teu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Aleluia a Deus. Apenas uma palavra de Jesus pode mudar a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Apenas uma palavra de Jesus pode alterar todo o teu destino para melhor. E eu declaro nessa noite essa palavra sendo materializada na sua vida. Eu declaro portas se abrindo na sua vida. Aleluia. Eu declaro maldições sendo quebradas. Glória. Eu declaro destinos sendo alterados para melhor nessa noite. Eu declaro que se ia acontecer algo de ruim com você, Deus hoje está te poupando da morte, da vida e da destruição. Eu declaro Deus derramando prosperidade sobre a tua vida. Eu declaro que aquilo que não rompia vai romper. Eu declaro que aquilo que não dava certo vai dar certo. Eu declaro bênção sem medida sobre a Glória tua a vida. Deus. Milagres extraordinários no nome de Receba em Jesus. nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Antes de continuar a mensagem, aquele irmão que está sentado lá no fundo, irmão, se te dá um abraço. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá. Santo é teu Deus nome. que você sabe a situação. Aleluia, Mas o Jesus. Espírito Santo te trouxe aqui nessa Esteja abençoando, Senhor, fazendo a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Grande Deus, esteja abençoando, Senhor. Deus amado. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é teu nome. Aleluia. Então esses homens foram e disseram para Jonas: levanta-te, invoca o teu Deus, porque talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Aí perguntaram para ele: que ocupação é a tua? De que povo és tu? De onde vens? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor que fez o mar, a terra e tudo que nela há. Aleluia, Jesus. Mas Jonas temia a Deus da boca para fora. E quantos hoje não são assim? Temem a Deus da boca para fora. Dizem que obedecem a Deus, dizem que temem a Deus, dizem que são servos de Deus, mas na prática eles fazem tudo o contrário à palavra. É verdade, Jesus. Meu irmão, quem é cego obedece. Quem é cego anda de conformidade com essa palavra aqui, ó. Quem é cego não foge dessa palavra. Se você teme a Deus, você tem que obedecer o que está aqui. Você não pode fugir dessa palavra. Você tem que andar em obediência a essa palavra. Aleluia. E não somente temer o Senhor da boca para fora. Quantos hoje não estão nessa situação? Eles dizem: eu obedeço a Deus, eu sou crente, eu sou servo de Deus, mas na prática a vida deles é toda errada. É adulterando, é fornicando,
enganando, tem uns que roubam, tem uns que traficam droga por aí, tem uns que escondem a garrafinha de vinho debaixo da pia lá e falam assim, vou beber uma escondida aqui, porque não tem ninguém vendo. Meus irmãos, o que o Evangelho virou? O que o Evangelho virou? Se nós pegarmos os nossos irmãos de 100 anos atrás, 50 anos atrás, eles tinham mais temor de Deus, eles tinham mais reverência, eles andavam em santidade. Mas com o passar do tempo a igreja foi esfriando, o pecado foi entrando, o temor foi diminuindo, e as pessoas foram perdendo a santidade, e hoje elas pensam que servir a Deus de qualquer maneira não tem nada a ver, porque Deus não vai fazer nada com elas. Você serve a um Deus que é fogo consumido. Glória a teu nome, Jesus. Não brinque com Deus. A partir do momento que você levantou a sua mão e aceitou Jesus, você fez o compromisso de andar em santidade diante dele. Jesus. Portanto, obedeça essa palavra. Aí eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Quantos hoje não estão fugindo do chamado de Deus? Era o que está pregando, mas não estão pregando. Estão como Elias, pastora Silmara. Estão escondidos na caverna. E Deus está gritando nessa noite: sai da caverna! Glória a Deus, aleluia. Porque eu quero te usar como poder na terra. Meu Pai, aleluia. Vá de Nínive, pregue, porque eu vou converter o coração dos pecadores. Não retenha a palavra que eu tenho te dado, mas pregue ela com autoridade. Não engula fogo, mas fale aquilo que eu te mando falar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não fuja do seu chamado. Se o seu chamado é pregar, prega. Se o seu chamado é cantar, canta. Se o seu chamado é orar, ora. Se o seu chamado é evangelizar, evangeliza. Se o seu chamado é manter essa igreja de pé, mantenha essa igreja de pé. Mas não fuja do seu chamado por nada. Porque quem foge do chamado de Deus paga preço. Jesus, Santo teu nome. Pastora, essa sua mão aqui. Deus confiou um dom tão precioso nas tuas mãos. Grande Deus, aleluia. Tantas vidas têm sido alcançadas através do Jesus, aleluia. Não fuja do teu chamado. Aleluia. Não fuja da vocação do Senhor. Santo é teu nome. Talvez você não está com choro, como você me disse ali antes do culto começar. Mas você tem fugido daquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. O Senhor nessa noite diz: não fuja do teu chamado. Aleluia. Não abandone o ministério que eu entreguei nas tuas mãos. Continua com essa igreja de pé. Está difícil, tá? Está sangrando, tá? Está doendo, tá? Mas continua marchando e dando glória. Continua marchando e dando glória. E eu vou abrir caminhos. Eu vou destravar portas. Eu vou quebrar portas de bronze e terror de ferro. E eu vou trazer almas dessa casa. E todo aquele que um dia saiu daqui e saiu até blasfemando vai voltar te pedindo perdão. Glória a Deus, aleluia. E a glória da segunda casa será o da em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é teu nome. Não fuja do teu chamado. Deus fiel. Fala, Pai amado. Quantas coisas não estão fugindo? Ah, Senhor, porque eu não sei falar. Ah, Senhor, porque eu não sei pregar direito. Ah, Senhor, porque eu tropeço na fala e não sei falar muito bem. O Senhor vai te capacitar. Glória a Deus. E ainda que você não fale bem, se você tiver unção no seu ministério, o Senhor vai enviar pessoas até você para te ouvir. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Aí eles disseram para ele: que te faremos para que o mar se acalme? Ele falou: joga eu lá. Pai. Mas antes de entrar nessa parte, eu preciso contar um testemunho. Santo teu nome, Jesus. Esse testemunho eu conto no início com muita alegria e depois com muita tristeza. Parece até que eu sou bipolar, variando as emoções. Mas eu vou contar para os irmãos vão entender. Eu já contei esse testemunho aqui do voto que eu fiz com Deus dentro do banheiro da Santa Casa. Eu não entendo. Eu estava uma vez, irmãos, perdendo a audição desse ouvido. Acho que foi desse ouvido aqui. Eu não estava escutando nada direito. Deu uma inflamação
no ouvido. E eu pedi meus avós para levar eu na Santa Casa urgentemente. Eu não estava bem. Chegando lá, a Santa Casa cheia de gente. Um monte de gente enferma, e ambulância chegando, e gente sendo trazida. E estava na época da pandemia ainda. Aí eu fiz uma coisa ousada. Eu não me envergonho de falar do que eu fiz. Eu cheguei lá no banheiro da Santa Casa. Falei assim com minha avó, eu vou ali, vó, já volto. Cheguei no banheiro da Santa Casa, tem banheiro limpinho. 5 estrelas de banheiro. E dobrei o joelho e falei com Deus assim, Deus, se o Senhor me curar, eu vou pregar a palavra do Senhor onde quer que o Senhor me enviar. Aleluia. Naquele dia, eu fui curado do meu ouvido. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santa Mas o tempo passou e eu me descuidei do meu voto que eu fiz com Deus. E eu comecei a fugir do meu chamado. Vinha uma agenda que descartava. Vinha uma agenda que eu recusava. Falava, não posso pregar, não dá para ir. Aconteceu isso, eu não vou poder estar aí ministrando. E muitas coisas ruins começaram a me acontecer. Primeiro, na minha saúde. Tive crise de ansiedade, transtorno delirante, síndrome do pânico, depressão. Quem me vê assim alegre hoje não imagina que eu passei por tudo isso. Mas eu passei. E em seguida minha mãe teve um AVC, hemorrágico. Foi parando na Santa Casa para entrar a vida e a morte lá dentro. É Jesus E amado. quando ela estava lá em coma, eu chorando, andando por aquela Santa Casa, eu falei assim, Deus, se o Senhor curar minha mãe, eu nunca mais vou me desviar do meu chamado. Aleluia, Jesus. Para a glória de Deus, hoje a minha mãe está curada. Glória a Deus. Santo é teu Para nome. até escrever o nome dela, pastor. Está caminhando, está andando. Mas o melhor de tudo é que ela aceitou a Jesus como seu Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E hoje ela está congregando com o pastor divino lá na Deverus. Deus é fiel. Mas tudo isso poderia ter sido evitado se eu não tivesse fugido do meu chamado. É, meu Deus. Aleluia. Quando nós fugimos do chamado de Deus, nós pagamos o preço muito alto que nós sofremos consequências. Não fuja do chamado do Senhor para que a mão dele não pese sobre ti. Santo Deus da E glória. então os homens disseram para ele, que te faremos? E ele disse, joga eu no mar. Assim a tempestade vai acalmar. Eles pegaram e tacaram ele no mar. Mas ele não esperava que um grande peixe ia engolir ele. E para quem já estudou piscicultura, sabe que o estômago do peixe, o esôfago dele é pequeno. E o suco gástrico dele é tão ácido que se você ficar dentro dele, você morre dentro de 2 horas. Veja como Deus é milagroso. Deus não permitiu que o seu servo morresse dentro daquele peixe. É, Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus não vai te permitir Glória morrer a teu nesse nome, deserto. Jesus. Aleluia, Pai. Deus não vai permitir você morrer nesse deserto. Talvez você saiu fora dos planos de Deus como Jonas. E hoje você está passando por uma situação de quase morte. Mas Deus está dizendo, você não vai morrer, porque eu ainda tenho uma obra contigo. Glória a Deus. Eu ainda tenho um propósito na tua vida. E querendo você ou não, você vai fazer aquilo que eu te mandei fazer. Glória a Deus. Glória seja teu nome, E Jesus. ele dentro daquele peixe, ele faz uma oração com o Senhor. E Deus ouve e atende a oração dele. Porque se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração contrito e quebrantado. Aleluia, É Jesus. uma oração sincera e arrependida. E Jonas fez essa oração. E quando ele fez essa oração, o Senhor vomitou ele, como o peixe vomitou ele. O Senhor fez como o peixe vomitasse Glória a ele. Deus. E ele foi Aleluia. para onde? Lá em Nínive. Um lugar de onde ele não deveria ter fugido. Aleluia, Deus está Jesus. dizendo nessa noite, não adianta você correr para lá, que eu vou te fazer voltar no mesmo lugar onde você deveria ter ido. É, meu Pai. Não Santo. adianta você correr para cá e dizer, eu vou fugir do chamado de Deus, que Deus vai te pegar com a mão e vai te trazer até o Glória a lugar teu onde nome, você está. Jesus. Aleluia. Querendo você ou não, você vai cumprir o chamado de Deus. Porque com Deus não tem esse negócio, Senhor, mas eu não posso. Senhor, mas não dá. Senhor, envia outro. Não, se Ele chamou você, é você. E querendo você ou não, você
você vai e ai de você se você não ir. Glória a Deus. É resistir à vontade de Deus. Aleluia. E Jonas ele não vai até Nínive. Ele começa a clamar por aquela cidade. Aleluia, E Jesus. ele diz: ainda dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Meu Deus santo. Veja que ele não saiu pregando assim: Jesus te ama e quer te salvar. Jesus quer perdoar teus pecados. Jesus quer o teu coração. Não, ele saiu pregando uma mensagem de arrependimento. Aleluia, Jesus. Arrependam-se, porque dentro de 40 dias Nínive será destruída. E essa mensagem que nós temos que pregar no dia de hoje, irmãos, arrependimento. O mundo hoje está pregando mensagens que amaciam o ego das pessoas. O mundo quer fazer você acreditar que você é a cópia de Jesus, que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, Aleluia. que você é a filha de Deus, que você é maravilhoso, que você não tem pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa: a mesma mensagem que Jonas pregava, a mesma mensagem que Jesus pregava, a mesma mensagem que João Batista pregava, a mesma mensagem que Pedro, Paulo e João pregava, é a mensagem que nós devemos pregar. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos das vossas maldades. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Arrependei-vos. Porque se você não arrepender dos seus pecados, o inimigo vai ceifar a tua alma. Santo Deus, misericórdia. Isso é muito sério. O diabo não brinca de ser diabo. E muitas vezes nós brincamos de ser crente dentro da casa de Deus. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele está por aí procurando vidas para ceifar. Não seja você uma dessas vidas. E quando Jonas prega essa mensagem, o povo se converte. Porque quando alguém prega na unção do Espírito Santo, as almas são convertidas. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que o rei de Nínive fez até um jejum naquele dia e mandou o povo se vestir com pano de saco para evitar o juízo de Deus. Nosso arrependimento desvia a ira de Deus de nós. Porque quando aquele povo se arrependeu, Deus desviou a ira de sobre eles e não mandou sobre eles o castigo que queria mandar. Meu Pai. Mas Jonas ficou descontente com a conversão dos ninivitas. Verdade, Senhor. E Jonas falou com Deus assim: Deus, melhor eu ia morrer do que viver. Eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso. E eu sabia que o Senhor ia perdoar aquele povo. Talvez os ninivitas eram um povo sanguinário. O Luiz conhece a história, o Luiz deve saber disso. E talvez aqueles ninivitas haviam matado alguém da família de Jonas. Por isso Jonas não queria pregar para Nínive. Jonas queria ver Nínive destruída. E ele falou assim: eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, que se arrepende do que queria fazer. Jesus. E é por isso que eu não queria pregar. E então ele deita sobre uma arvoreira. Eu vou ilustrar aqui. Ele deita sobre uma arvoreira e ele fala: melhor me é correr do que viver. Jesus, Senhor. Mas o Senhor não ouviu a oração dele. E graças a Deus que Deus não ouve a todas as nossas orações. Jesus. Porque se Deus ouvisse as nossas orações, todas as nossas orações não estariam perdidas. Porque é cada coisa que o ser humano pede para Deus que é o fio de cabelo em pé. Senhor. Eu vou contar para os irmãos uma experiência que eu tive em 2023. E até hoje eu estou colhendo os frutos dessa oração que eu não devia ter feito. Eu fui orar a Deus uma manhã de agosto de 2023 e eu orei baseado no texto de 1 Pedro 5,7, lançando ligai-vos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo nos exalte. E eu falei com Deus: Deus, me humilha debaixo das tuas potentes mãos para que a seu tempo o Senhor possa me abençoar. E vamos de lá para cá, foi tanta luta, foi tanto sofrimento, foi tanta dor. Vai pedir para Deus te humilhar para você ver o que acontece. Vai pedir para Deus te envergonhar. Tem uns aí que é corajoso, sobe esse púlpito e fala assim: Deus, eu quero que o Senhor me envergonhe nessa noite, nesse altar. Depois passa vergonha e não sabe por quê. Cuidado com aquilo que
você pede para Deus. Deus está falando nessa noite. Eu vou atender a tua oração se você orar, mas você vai colher as consequências. Portanto, cuidado. Jesus. Ainda dá tempo de não pedir. Ainda dá tempo de não pedir. Glória a Deus, aleluia. E Deus não atendeu a oração de Jonas. Porque Deus sabe o tempo certo que nós morremos. É, Jesus, Se amado. Deus não te levou ainda, irmão, não chegou a hora de você morrer. Não chegou o tempo de você partir para a eternidade. Sim, Jesus. E não adianta você clamar e pedir a Deus, Senhor, me leva, me leva, me leva. Ele não vai te levar. Muitas vezes, irmãos, eu fiz orações a Deus para Deus me levar. Tentei me matar com remédio, pastora. Enfiei aquela tonelada de remédio na boca para ver se morria. O máximo que eu fiquei foi minhas pernas bambas. É, Jesus. E eu não vou falar o nome da igreja que eu congregava aqui em questão de ética, mas eu tentei me matar na sexta-feira, porque foi no domingo eu estava tomando sexta-feira. Pernas bambas e tentando suicídio. Então, naquela época eu era perturbado também, da cabeça. Mas o Senhor fez uma grande obra na minha vida. Glória a Deus, santo é teu nome. E o Senhor então falou para Jonas aqui: eu não vou te matar, Jonas. Não adianta você pedir que eu não vou te dar aquilo que você quer. E Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: se eu já falei com você não uma vez, não insista naquilo que você está pedindo. Aleluia, Deus. Não insista. Ah, mas é da vontade de Deus, é bom, é perfeito, é agradável, faz bem. Tem alguma imperfeição nisso aí. Deus está dizendo nessa noite: não peça mais. Se eu disse não, é não. Glória a Deus. E até o não de Deus é bênção, porque quando ele fala não, é para nos proteger. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor disse para Jonas: é razoável essa tua ira? Não deveria eu ter compaixão na grande cidade de Nínive? 120 mil habitantes que não sabem discernir a sua mão direita e a sua mão esquerda? E assim como Deus tem compaixão, teve compaixão da cidade de Nínive, Ele tem compaixão da prostituta, Ele tem compaixão do viciado, Ele tem compaixão do assaltante, Ele tem compaixão do feiticeiro, e Ele quer salvar todas essas pessoas, e Ele está chamando pessoas nessa noite aqui para serem seus evangelistas, seus pastores, para ir atrás dessas ovelhas e trazê-las para o aprisco do Senhor. Deus está fazendo um chamado ao teu coração e está dizendo essa noite: vai lá fora do mundo e ganhe almas para Cristo. Resgate o viciado, resgate a prostituta, resgate o morador de rua, resgate o assaltante, resgate o feiticeiro, e a tua recompensa vai ser grande em nome do Senhor Jesus. Amém. E Glória a ainda Deus. que você não colhe essa recompensa da terra, há uma grande recompensa de Aleluia. esperando no Glória a céu. Deus. Quem aqui quer ganhar almas para Jesus? Aleluia. Deus está falando. É tempo de você sair lá fora e ganhar vidas para o Senhor. Aleluia. Se vocês querem essa casa cheia, vocês também têm que fazer a sua parte. É, Jesus. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que a gente tem que fazer. É Deus. E a atitude que Deus está pedindo nessa igreja, nessa noite, é que vocês vão até lá fora onde os pecadores estão e tragam eles para Cristo. Grande Deus. Pregue nas ruas, entregue folhetos, faça um trabalho bem bacana, bem bolado, ganhe almas para o Senhor. Tem muitas pessoas lá fora que estão perdidas. Eu direto, nos evangelizo moradores de rua da rodoviária. Ontem mesmo eu encontrei com uma mulher que ela estava com diabetes e tendo no rim. Foi obreira da igreja, mas há 9 anos estava afastada. O seu marido com câncer. E o médico falou para ele que ele tinha 1 mês de vida somente, que não via mais. Vivia reclamando de dor o tempo todo. Vivia atormentado. Eu evangelizei-los ali, dei uma palavra amiga para eles, orei por eles. E por incrível que pareça, o homem dormiu depois que eu orei. Glória a Deus. Eu até fiquei com medo que ele tivesse morrido. Mas ele dormiu, descansou um pouquinho. É, E a mulher dele veio me agradecer e falou assim: faz muitos anos que meu marido não dormia, nem de madrugada ele conseguia descansar. meu Deus. E agora você orou por ele, ele dormiu. Glória a Deus. Irmãos, vamos ser anjos da esperança. Amém, Jesus. Vamos levar a palavra de Deus aqui
precisa. Tem tanta gente aí fora perdida que a gente muitas vezes não evangeliza essas pessoas. A gente quer ficar só dentro da nossa igreja, do nosso grupinho, tendo companheirismo dos irmãos, mas tem muitas almas lá fora que precisam ouvir falar de Jesus. E como elas ouvirão se não há quem pregue? Aleluia, Jesus. E Deus está dizendo nessa noite: a quem enviarei? E quem irá por mim aos perdidos? Quem sairá aos valados? Quem sairá às ruas? Quem sairá às vielas para poder pregar aos pecadores? Será que você pode dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? Ou será que você vai fugir do chamado de Deus como Jonas? Eita Deus, Deus quer ganhar almas através de uma vida. Pai, aleluia. Deus quer salvar a prostituta, como eu falei, o viciado, o ladrão, o assaltante, o criminoso, o feiticeiro, o beberrão. Mas Ele conta comigo e com você